pequena lembrança, né, do grupo, do Jogral, Geração Eleita. A honra e a glória é para o Senhor, né? Mas receba isso aqui como uma lembrança do grupo para você, amém? Vamos levantar a gente para orar pelo pregador da noite e honrar ele com essa oração. Senhor Deus eterno Pai, estamos aqui, meu Deus, mais uma vez em Tua presença. Mas nesse momento, Senhor, para honrar um filho Teu que veio à Tua casa, porque essa também é a casa dele, Deus. Deus, que o Senhor possa colocar em seu coração, em sua mente, a Tua palavra, que é a verdade, como nós temos dito hoje. Deus, que o Senhor possa abençoar esta noite, Deus, que essa palavra ela venha a ser viva e venha penetrar os nossos corações. Que Ele, Senhor, venha se encher do Teu Espírito, da Tua graça e da Tua unção. Para o que venha a ser dito aqui, Senhor, seja bênção para nossos lares, bênção para a nossa vida, bênção para o noção cotidiano e bênção para o lar dele, Deus. Que o Senhor venha abençoar esse homem, honrar ele com a Tua palavra, honrar ele nos seus dias e que os dias dele sejam longos na terra, Deus. Venha abençoar a sua vida. Senhor, que o Senhor possa encher ele, Senhor, nesta noite, para que ele venha fazer a diferença neste lugar. E desde já, Senhor, eu te agradeço por tudo. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por mais esta noite, por tudo que já tem sido feito, expressado aqui nessa hora. E eu quero primeiramente agradecer ao Senhor por esta rica oportunidade de juntos estarmos aqui para adorar ao nome de Jesus. Confesso aos irmãos que subi a tribuna assim um pouco apreensivo, porque uma coisa é você pregar na sua casa e outra coisa é você ir na casa do seu amigo. Louvado seja Deus. E aqui está um amigo de longas datas, que é o nosso pastor Elias, que eu conheço desde a minha mocidade. Louvo a Deus pela vida deste homem e por todo este ministério que tem se expandido de uma forma gloriosa aqui nesta cidade de Igarapu. Acompanho de perto bem esse ministério desde o ano de 2003. Quando eu era muito moço, eu vi Deus fazer coisas grandes aqui nesta igreja, na vida do pastor Elias, e eu fico muito grato a Deus pela vida do vosso pastor, porque ao longo dos anos, verdadeiramente Deus o tem guiado por este caminho para apacentar este grande rebanho. Louvado seja Deus. Agradeço a Deus pela vida do Jogral Geração Eleita, né, o 4º ano nesta noite. A nossa irmã Nana, minha amiga Cristiane, que deu também assim a honra de nos convidar nesta noite. A pastora Cristiane também, Deus abençoe. No nome de Jesus, é um prazer estar aqui esta noite. É um prazer estar com todos aqui neste lugar para adorar ao nome de Jesus. Quem tem Bíblia aqui nessa noite? Amém? Abra mesmo em João capítulo 8. Louvado seja Deus. Vamos assim falar concernente ao tema que nos foi dado e ao tema que foi falado aqui, que foi expressado em cima dele. Louvado seja Deus. João capítulo 8 e o verso 36. Glória ao nome de Jesus. Eu quero assim dar um conselho para os moços e as moças da casa do Senhor, que vocês aproveitem bem esta fase. É uma fase muito linda, muito bonita. O presbítero Diogo, há não muito tempo atrás, também estava sentado numa bancada como esta. Participei também de um grupo de expressão corporal lá na Igreja Batista Missionária, lá no Ibura, na minha juventude. Não faz muito tempo, aleluia, mas os anos passam e a idade chega para todo mundo. Vem a maturidade, vem as responsabilidades, e o bom é aproveitar agora, quando não tem as responsabilidades de quem é casado, de quem já tem seus filhos. Aproveite bem, porque um dia vocês estarão sentados lá e os seus filhos sentados aqui, e vocês vão olhar para trás e vai dizer: um dia eu estive ali e eu soube aproveitar a oportunidade que me foi dada. Então aproveite bem este momento, esta fase da juventude, que é muito bonita e é única, e uma vez que passa não volta mais atrás. O presbítero Diogo, um dia desse, estava com apenas 20 e poucos anos e já passou dos 30, aleluia. Já estou com 35, irmãos, mas louvo a Deus porque a minha mocidade eu fiquei toda ela
na casa do Senhor. Então aproveite, faça jus ao chamado que Deus ele colocou nas vossas mãos. Amém? João 8,36 nos diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Queridos, essa verdade que nos expressa nessa noite, é uma verdade que vem para confrontar a nossa própria verdade, que é o próprio Jesus. Mas para você entender bem o contexto desta palavra que Deus está nos dando esta noite, o diabo, antes de ser derribado aqui para baixo, ele era aquele que era responsável pelo coral do céu. Ele era aquele que, quando ele andava pelas pedras afogueadas, de dentro dele saía som de tambores, pífaros, saía louvores enaltecendo a glória de Deus. E quando ele olhou para ele e viu como ele era belo e o quanto ele era precioso, ele se envaideceu ao ponto de querer subir o seu trono acima das estrelas, acima do trono do Altíssimo. E nós sabemos que o nosso Deus, ele não dá e nem divide a sua glória com ninguém. E Lúcifer, antes mesmo de ser Lúcifer, Deus já sabia que ele iria se rebelar contra ele e promoveria uma grande guerra no céu e aqui nesta terra para ocultar a verdade que nos é revelada nesta noite, Jesus Cristo de Nazaré que está aqui. Então ele vindo de lá, dos céus, conhecendo que lá é bom, sabendo que lá tem ruas de ouro e de cristal, muros de jaspe, tem uma fonte de águas vivas que desce do trono de Deus, ele jamais, aleluia, vai querer permitir que nós venhamos alcançar esta plena verdade e chegar a este céu de luz que é de verdade. Ele sempre vai tentar, sempre enquanto nós estivermos aqui, ele sempre vai lutar contra mim, contra você, para que em algum momento venhamos a perder a visão e venhamos a ficar cegos nos nossos próprios entendimentos. E desde a fundação do mundo, ele promoveu uma guerra, uma batalha entre ele e o Todo-Poderoso, para provar para a humanidade que este negócio de céu é mentira, que este negócio que Jesus vai voltar, isto também é balela. Mas Jesus está dizendo aqui que se verdadeiramente ele vos libertar, esta verdade ele fará livre, tanto aqui nesta terra como também para a eternidade. E ele, sendo inimigo da minha alma e da tua alma, ele sempre vai tentar ocultar esta verdade de nós. Como assim? Quando Deus cria o homem no jardim do Éden, Deus, ele criou os seres viventes, criou os animais e criou o homem do pó da terra. E disse para Adão que ele governaria sobre todos aqui embaixo. Mas ele viu que Adão estava só e aquilo fez com que Deus pensasse em algo muito excelente, algo muito tremendo, que é a mulher. A mulher, aleluia, alguns aí fora dizem, costumam dizer que é carne de segunda, se engana esse. Ela é a carne de primeira, porque através dela veio aquele que dá vida e está aqui nessa noite. E ele cria a adjuntora para que Adão tivesse uma companhia e fosse pleno em toda a sua criação, em toda a sua existência. Mas o diabo, ele é astuto e é sagaz, ele atua nas oportunidades para cegar a minha vida e a sua. E Deus tinha dito o seguinte para Adão: olha, de todas as árvores deste jardim, tu comerás, menos daquela que está no centro, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente, no dia que tu comeres, se abrirá os teus olhos e tu morrerás. Só que Deus não falava de uma morte física, Deus ele falava de uma morte espiritual. Tem coisas, queridos, que Deus permite ser revelada, mas tem coisas que ele guarda para si. Ele não permite que nós, os seres humanos, venhamos assim a entender os seus mistérios, porque ele em si é mistério também sobre esta terra, e ele só nos permite ir até onde a nossa mente consegue compreender, porque se Deus fosse revelar toda a sua verdade, certamente
iria causar muito embaraço na cabeça de muitas pessoas. E o diabo, ele sendo astuto, ele entra na serpente e ele começa a enredar Eva na conversa, tentando convencê-la que aquilo que Deus disse para Adão era mentira, aonde o próprio Deus disse a verdade para ele, que certamente se ele comesse, ele morreria, mas não fisicamente, mas espiritualmente, ele seria morto, porque ele saberia de todo o conhecimento que era lhe dado. Até então ele não olhava para si e não via que estava nu, ele andava livremente no jardim sem roupa, porque os seus olhos estavam fechados para o pecado. Mas o diabo, sendo, aleluia, o pai da mentira, ele sempre vai tentar ocultar a verdade de Deus sobre a vida da igreja aqui na terra. Mas eu louvo a Deus porque nesses últimos dias, Deus ele tem levantado homens e mulheres com coragem suficiente para confrontar esta verdade. Deus ele tem levantado uma igreja forte, uma geração forte, para confrontar as mentiras do diabo com a verdadeira verdade que é o Evangelho de Cristo. Mas ao longo dos anos ele sempre vem tentando enganar. E Deus vem numa batalha constante com ele, para mostrar que a verdade está com Deus. E ele tentou a Eva ao ponto de aguçar sua curiosidade, e ela ir ao fruto comer, e ainda dar para Adão. E ali, com certeza, o diabo ele bate palmas e diz aí: venci, consegui, corrompi aquilo que tu fizeste, maculei a tua criação. Mas não sabia ele que desde a fundação do mundo, Jesus já estava lá, no plano espiritual, para descer e para desfazer as suas obras e mostrar para este mundo que ele é a plena verdade. E que ninguém vai ao céu senão por ele, que é verdade e vida. Aleluia, para aquele que crê. E ao longo dos anos, ele vem lutando, ele vem enganando, ele vem ludibriando a humanidade, ao ponto das pessoas hoje pensarem que o céu não existe. Alguns dizem que o inferno é aqui na terra, não existe inferno. E a Bíblia nos mostra que lá haverá prantos e ranger de dentes, aonde o bicho nunca morre. Literalmente falando, existe céu e também existe o inferno. E a verdade de Cristo veio para abrir os olhos daqueles que estão cegos para esta verdade e fazer a pergunta: para onde você quer ir? Aonde você quer passar a eternidade? No céu ou padecer no inferno? Foi para isso que Jesus ele veio, confrontar a verdade. E quando Jesus desce no plano material para cumprir aquilo que Deus já havia ordenado, Jesus pegou muitos com a sua verdade. Jesus pegou muitos confrontando com as suas próprias verdades. E um deles era os fariseus, que eram conhecidos como os doutores da lei. Sábios, conhecedores da Torá, conhecedores da sua própria verdade. Achavam que Jesus não era aquele Jesus que estava à sua frente, porque a palavra de Deus diz que Jesus ele é humilde de aparência, aleluia, e tem uma fala suave, aleluia. E eles esperavam um Jesus diferente. Acredito eu, na minha imaginação, que eles esperavam Jesus chegar montado em um cavalo branco, forte, vestido de vestes reais. Quando Jesus dizia: eu sou o Cristo, muitos até zombavam, porque na frente deles estava um homem, aleluia, de aparência humilde e que andava salvando, curando, sentado muitas das vezes na roda, aleluia, daqueles que eram chamados de pecadores. Uma certa feita, Jesus estava sentado com os publicanos. E os fariseus, na sua verdade, viram que Jesus e os discípulos comiam com os publicanos. E eles começaram a querer testar a Jesus com a sua verdade. E eles diziam assim: olha, te é lícito comer a ti os teus sem lavar as mãos? Aí Jesus, conhecendo a intenção dos seus corações e vendo que eles arrazoavam em pensamentos para testá-lo, se verdadeiramente ele era o Filho de Deus, Jesus os confronta com a verdade novamente. E Jesus olha e expressa muito calmamente e diz: olha, o perigo não está naquilo que entra, mas o perigo está naquilo que sai.
A Bíblia nos diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então não é o comer sem lavar as mãos, pode até ser uma falta de higiene, mas não vai ser aquilo que entra que vai te matar. O que mata é aquilo que sai para fora, é aquilo que está dentro. Então Jesus, em outras palavras, diz: olha, a tua verdade não é esta, a verdade é essa que está sendo expressa, que o que mata não é o que entra, mas é o que sai da boca do homem. E em todo o tempo Jesus confrontou a todos com esta verdade. Porque existem pessoas, queridos, que eles são tão voltados nas suas verdades, que quando Cristo vem com a sua palavra reveladora para confrontar a verdade, muitos se sentem até ofendidos, como os fariseus se sentiam ali. Ofendidos porque não queriam dar o braço a torcer que ele era o Cristo descido do céu. E Jesus, quando desceu a esta terra, ele veio para abrir os olhos de quem estavam cegos nas suas verdades. Sabe por quê, meu irmão? Deus dos altos céus, ele estava vendo que a humanidade estava caminhando a passos largos para a perdição. E a Bíblia nos diz que Deus não quer que nenhuma carne pereça, mas que toda chegue ao pleno conhecimento desta palavra. Deus não quer que ninguém pereça, mas Ele quer que todos tenham o pleno conhecimento desta poderosa verdade que é o seu Evangelho. Mas uma coisa que Deus deu também para nós foi o livre-arbítrio. Deus não obriga ninguém a servi-lo, Deus não obriga ninguém a levantar a mão e dizer: eu quero ser crente, não. A verdade mostra os caminhos, mas a escolha está comigo. Eu lhe pergunto nesta noite, qual é a sua escolha? Qual é a escolha que você tem feito aqui? Qual é a escolha que você tem feito nesta terra? Maria, certa feita, Jesus chegando na sua casa, estava ela e Marta, sua irmã. E Maria deixou tudo de fazer para estar aos pés de Jesus. Porque certamente ela dizia consigo: eu não sei quando é que ele vai voltar dentro da minha casa, mas o tempo que ele estiver aqui, eu estarei prostrada diante da sua presença. E Marta, fadigada de um lado para outro, ainda ficou perguntando se não era para ele mandar Maria a ajudar nos afazeres da casa. E o Senhor disse: olha, tu estás afadigada e atarefada com tantas coisas, porém a tua irmã escolheu a melhor parte, e disto dela não será tirado nada. E Jesus, ele sempre, queridos, entrava nos lugares para revelar a sua verdade, trazer o conhecimento para as vidas, porque muitas almas estavam perecendo sem o conhecimento. E Deus não quer que ninguém, aleluia, parta deste mundo como uma neblina, como o próprio Salomão fala, uma neblina que rapidamente se dissipa, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da sua verdade. Aí muitas pessoas podem dizer assim: ah, mas ser crente é coisa de antigamente. Ah, ser crente, isso é tempo da minha avó. Esse negócio de eu ser moço está dentro da igreja. Ei, o Evangelho de Cristo, ele é verdade, conhecimento e liberdade. Uma vez que nós o aceitamos, nós somos livres para com ele aqui nesta terra. Não tem esse negócio de ser crente: eu não posso isso, não posso aquilo. Podemos sim, sabe por quê? Porque somos livres na presença dele. Nós somos libertos pelo poder do seu sangue e nós temos liberdade para ir para onde nós quisermos com a presença dele. E Satanás, ele tem trabalhado muito para roubar esta verdade de muitos de nós, aonde alguns já não acreditam, cristãos já não acreditam que ele vai voltar. Muitos até acham que Jesus está tardando e já se acostumaram com esta terra, se acostumaram com os costumes desta terra, aonde a própria verdade fala que ele foi, mas um dia ele iria voltar, e este dia está se aproximando. Esse dia se aproxima desta verdade que é Cristo raiar nas nuvens e nos levar para todo sempre para estar com ele. E Jesus aqui, quando ele diz: olha, se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres, era porque Jesus mais uma vez confrontava os judeus na sua
própria verdade. Eles se julgando sábios, se julgando, aleluia, os mais entendidos, se julgando aqueles doutores da lei. Paulo, certa feita, lá em Romanos capítulo 2, capítulo 1, no início de Romanos, ele fala que o verdadeiro judeu, aquele que verdadeiramente guarda os mandamentos, não é aquele que é circuncidado, não é aquele que tem o simbolismo de cortar a pele, mas é aquele que guarda a circuncisão no coração. Porque Paulo também, através da verdade de Cristo revelada, confrontava os judeus em Roma, dizendo: olha, vocês se julgam judeus, vocês guardam a lei, praticam a lei, mas vocês mesmos também transgridem a mesma lei que pratica. Então o verdadeiro judeu não é aquele que é circuncidado pelo corte do prepúcio, não, mas aquele verdadeiro judeu é aquele que guarda na tábua do coração a lei, ele pratica e ele não transgride em momento algum aqui nesta terra. E Jesus, ele dizia isso para eles, quando Jesus ele se expressa, aleluia, ele diz aqui no 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os judeus, os fariseus tinham uma profissão de sacerdote, uma profissão muito rasa. Eles davam a verdade que eles queriam para as pessoas, eles davam a verdade aquela que ele achava que deveria dar. E Jesus veio para mostrar tudo para mim e para você. Ele veio mostrar o céu, mas ele também veio dar a realidade, aleluia, do inferno. E ele é aquele que veio como ponte de acesso para o reino do céu, mas ainda assim o mataram, mas ainda assim o crucificaram, ele sendo a própria verdade. Quando Jesus estava para ser crucificado, na tradição dos romanos, no dia da crucificação soltava um preso e crucificava outro, e naquele dia, a multidão que acompanhava Jesus, a multidão que acompanhava os seus milagres, foi a mesma que disse: solta Barrabás e crucifica a Jesus de Nazaré. Mas o bom disso, queridos, é que Jesus, no momento que o diabo vier tentar cegar o entendimento da igreja, Deus ele sempre vai vir com a verdade para confrontar a mentira. Ele sempre vai vir, aleluia, através dos seus profetas, dos homens e mulheres de Deus que Ele tem levantado nesta terra, para dizer: olha, se verdadeiramente Ele te libertar, tu serás livres. E por que eu digo isto? Muitos no meio de nós ainda estão presos a certas coisas que Jesus está dizendo: larga isso, joga fora, porque se verdadeiramente eu sou o teu Salvador, se verdadeiramente eu sou aquele que morri por ti na cruz, larga fora, porque se verdadeiramente tu és livre, larga isto, eu não estou neste negócio. Se verdadeiramente eu sou livre na pessoa dele, certas coisas que tem em mim, eu tenho que largar fora para eu dizer: se ele me libertar, verdadeiramente eu sou livre com ele. E o Jesus que estava dizendo isto para os judeus é o mesmo que está aqui esta noite, dizendo para a sua igreja, dizendo para você que está aqui, a você que é amigo do Evangelho. Ele está aqui como verdade e vida. Só vai ao Pai aquele que crê, só vai a Deus aquele que crê que Ele é caminho, verdade e vida, e antes dele não houve, depois dele não haverá. Ele é o único que pode dar acesso ao céu nesta noite. Jesus, ele nesta noite, ele está aqui para nos dizer que ele ainda tem poder de libertar quem está preso aqui nesta terra. Alguém pode dizer assim: ah, mas eu sou assim, eu não consigo largar isso, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, ele está nesta noite aqui dizendo: eu posso libertar, eu quero libertar, eu quero arrancar as algemas que ainda lhe prendem. Eu quero ainda revelar a você a verdadeira verdade. E Jesus está aqui esta noite para confrontar verdades que achamos, aleluia, que são verdades e na verdade são mentiras. Alguns de nós vivem presos, irmãos, a mentiras camufladas de verdade.
Tem muitos aí fora que vivem presos a uma falsa verdade, tendo ela como verdade, mas na verdade ela é uma mentira. E Jesus, como verdade, Ele está nessa noite, olha, se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele sendo esta verdade, Ele liberta, Ele dá conhecimento, aleluia, Ele nos prova todos os dias que Ele é a própria verdade e sobre Ele não há sombra e nem variação. E o Senhor Ele dava esta palavra ao meu coração, queridos, me dizendo que aqui nesta noite Deus, Ele precisa trazer certas verdades para nós, para abrir os nossos olhos e entender que a verdade está com Ele. A verdade muitas das vezes não está comigo, mas a verdade é Ele. E se Ele é a verdade, eu tenho que ser liberto nele, na própria verdade. E o diabo ele tem conseguido camuflar algumas verdades, embutindo a mentira como uma falsa verdade. E alguns têm até acreditado. O que nós vemos hoje em dia é esta questão aí do tal do gênero. Pessoas que dizem que nasceram no corpo errado, que nasceram homens, mas são mulheres. Mulheres que nasceram mulheres, mas têm um espírito masculino num corpo feminino. Veja que o diabo, ele tenta de certa forma inverter a verdade de Cristo, aonde no jardim do Éden Deus criou o homem e criou a mulher e disse: crescei e multiplicai-vos e povoai esta terra. E o diabo ele vem com essas mentiras, implantando na mente das pessoas que isto é normal, que isto é a questão do gênero, isso aí tem que ser tratado, tem que passar para o psicólogo, psiquiatra tomar remédio para a mudança do hormônio. Que negócio é esse, irmão? Aonde ele diz que ele é a verdade, e se ele é verdade, ele liberta, ele transforma, ele traz conhecimento para quem não tem. E nós como igreja, nós temos que nos posicionar na verdade para desbaratar todas as mentiras do diabo, puxar para fora aquilo que está escondido, porque tem muita gente aí fora que está acreditando nisso. Uma criança com 4 ou 5 anos de idade dizendo: meu pai, minha mãe, eu não sou menina, mas eu sou um menino no corpo de uma menina. E a mãe, por não conhecer a verdade que é Cristo, ela vai começar a entender que aquilo é verdade. Mas a minha Bíblia diz, e a sua também diz, que Deus criou macho e fêmea. Até no reino animal é assim. Não tem esse negócio de transgênero não, irmãos. E é isso que Satanás tem tentado colocar na mente do mundo aí fora. E nós como igreja temos que estar com esta verdade para tirar a mentira dele para fora e dizer: olha, isto é mentira, larga isso, porque o Cristo que eu conheço, Ele salva, Ele liberta, Ele cura e leva o homem para o céu. O Cristo que nós conhecemos é este, que andou aqui nesta terra para dar conhecimento. Porque aquele que, aleluia, examina as Escrituras, ele adquire conhecimento na verdade de Cristo revelada na palavra. O próprio Jesus diz aqui em João 5,39 que devemos examinar as suas Escrituras, porque elas testificam dele sobre esta terra. Então, se as próprias Escrituras testificam que Ele é o Cristo, eu tenho que examiná-la constantemente para que esta verdade esteja impressa na minha vida. E quando o diabo ele vier com os seus laços, vier com as suas facilidades, esta verdade vai me mostrar que aquilo não provém de Deus, mas aquilo provém das trevas. E é por isso que Jesus ele fala conosco nesta noite, que o seu evangelho ele traz verdade, conhecimento, ele dá liberdade com ele. Quando ele diz: olha, se ele vos libertar, verdadeiramente sereis livres, é porque Jesus disse que nós podemos tudo com ele. Nós podemos tudo com ele, nós vamos para qualquer lugar com ele, podemos fazer o que quisermos com ele. Ele nos dá esta liberdade. Ele nos dá o conhecimento. Ele imprime esta verdade todos os dias nas nossas vidas. E Jesus nessa noite ele chama a minha atenção e a sua.
que nós venhamos a estar nesta verdade constantemente. Que nós venhamos a buscar o conhecimento nesta verdade para que tenhamos plena liberdade com Ele. E para que verdadeiramente, se existe alguma coisa que prende, se existe alguma coisa que ainda subjuga nesta verdade, você seja livre nessa noite. Se existe alguma coisa que ainda te prende, se existe alguma coisa que ainda te subjuga aqui nesta terra, busca esta verdade, vive esta verdade, examina esta verdade, para que verdadeiramente o Filho te liberte e você seja livre para ir com Ele. Seja livre com Ele nesta noite através desta verdade. Ele estará aqui como a própria verdade. Aleluia! Ele quer que todos tenham esse conhecimento, igreja. Ele quer que todos cheguem a um pleno conhecimento, porque muitos ainda andam cegos. Ainda andam, aleluia, vagueando nos seus próprios caminhos. E nós que conhecemos esta verdade, temos que nos posicionar com ela para dizer, olha, vem para a verdadeira luz. Vem para a verdade de Cristo. Eu conheço uma verdade que cura, eu conheço uma verdade que restaura, eu conheço uma verdade que liberta, eu conheço uma verdade que dá honra, eu conheço uma verdade que arranca do reino das trevas. E se tem alguém aqui nesta noite que ainda não fez a sua decisão para Cristo, Ele está aqui como verdade e vida. Ele quer te dar a plena liberdade de ser inteiro, completo com Ele aqui. O Senhor nesta noite, queridos, Ele está dizendo que aquele que vier para Ele na verdade, Ele certamente o libertará de tudo aquilo que ainda o prende nesta terra. E o Evangelho de Cristo é isso. É liberdade com Ele. É você ter o direito de ir e de vir. É você sair sem medo de coisa alguma, porque Ele está com você como a própria verdade. Então nessa noite, eu não quero ultrapassar aqui do horário, mas eu peço que você fique de pé nesta hora. E eu quero orar por você nesta noite. Eu quero orar pela sua vida. E eu quero nesta noite pedir ao Pai que esta verdade, que a sua palavra, verdadeiramente ela esteja expressa e impressa nas nossas vidas ao ponto de sermos livres com Ele todos os dias da nossa vida aqui nesta terra. Eu quero nesta noite, aleluia, orar por você que ainda não fez a sua decisão. Tem alguém nessa noite que ainda não fez sua decisão para Cristo? Faça um sinal com a sua mão. Se tem alguém afastado aqui nesta noite, Ele está aqui como verdade que liberta, que cura. Paulo, antes de ser Paulo, ele era Saulo de Tarso. Era cego na sua própria verdade. Era perseguidor. Era aquele que levou muito ao cárcere. Era aquele que era impiedoso. Mas um dia, o Cristo que diste aqui, se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres, marcou encontro com Ele para revelar a sua verdade. E quando a verdade foi revelada para Saulo, ele sai da condição de Saulo de Tarso para ser Paulo, aquele que sofreria pela causa do Evangelho. Eu quero orar com você nessa noite. E eu quero que você pegue na mão do seu irmão. Pegue na mão dele aí agora. Nós somos crentes, nós somos libertos pelo sangue de Jesus. E a verdade que é Cristo está aqui nesta noite. E Jesus falava ao meu coração que tem pessoas aqui nesta noite, que Ele quer revelar verdades que para você tem passado desapercebido. Ele quer revelar verdades a você através desta palavra, que muitas das vezes está na sua frente, mas você não está enxergando. E Ele quer te mostrar a verdadeira verdade através da sua palavra. Feche seus olhos. Maravilhoso Jesus, na tua santa e poderosa presença, Pai, nós estamos aqui esta noite, meu Senhor, te agradecendo por esta igreja, por este ministério, por esta festividade. Nós te agradecemos pela vida desses jovens, Senhor. Nós te agradecemos, meu Deus, por mais um ano de vitória que o Senhor tem concedido.
Nós te agradecemos esta noite por cada servo, por cada serva, por cada irmão, por cada irmã, pelo pastor desta igreja, pela pastora. Te agradecemos por todos aqui, Pai. Tu estás aqui como verdade. Verdade que salva, verdade que liberta, verdade que cura, verdade que traz conhecimento, verdade que traz liberdade, Pai, para te servir nesta terra. Ah, Jesus querido, nesta noite nós te pedimos que esta verdade que é o Senhor, ela sempre esteja revelada em nossos corações. Esta verdade sempre esteja impressa no nosso caráter, para que não venhamos a ser, Pai, enganados, Senhor, aleluia, pelas artimanhas do maligno. Que esta verdade esteja expressa nas nossas vidas e que o Senhor possa nos levar com ela, aqueles que ainda são cegos, aqueles que ainda não te conhecem, aqueles que ainda, Pai, vivem no jugo do mundo, vivem no jugo do maligno. Que esta verdade que habita em nós, o Senhor possa, Pai, nos guiar com ela e possamos alcançar vidas, possamos saquear o inferno para povoar o teu reino. Meu Deus, eu te apresento este povo, eu te apresento esta igreja, e em nome do Pai, do Filho e do teu Espírito Santo, eu abençoo a todos nessa noite, eu abençoo a todos nesta hora. Meu Deus, do ancião à criança de colo, eu abençoo a todos nesta hora. Meu Deus, e que esta verdade que está aqui, que é o Senhor, os acompanhe todos os dias da sua vida, e que nada venha tirar a visão deste povo, e que nada venha tirar a visão desta igreja, e que nada embarace este povo, porque tu és aquele que é verdade, tu és aquele que liberta, tu és aquele que cura, tu és aquele que salva, tu és aquele que restaura, e tu estás nessa noite, Pai, como verdade, tu estás como vida, e tu estás aqui para dizer: seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, porque eu sou verdade, eu sou vida, diz o Senhor nessa noite. Seja livre nessa hora, seja livre com Ele nessa noite. Se algo te prendia nesta noite, Ele está dizendo: seja livre. Seja livre, porque eu sou verdade, eu sou liberdade, eu sou conhecimento, eu sou aquele que tiro das trevas para a minha maravilhosa luz. Aleluia, Ele é aquele que curou aquele cego de nascença. E Ele nesta noite está dizendo: aleluia, viva na verdade, ande na verdade, aleluia, viva esta verdade, para que tudo aquilo que venha querer te embaraçar, você venha identificar com a verdade que está em você, que é Cristo, que é o Jesus de Nazaré, que é o Jesus que está aqui, dizendo para mim, dizendo para você: seja livre, seja livre, seja livre nesta noite, e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, que o Senhor continue abençoando o presbítero Diogo, não só ele, mas toda a sua casa e sua família. Amém? Receberam? Vão sair daqui abastecidos? Eu creio, né? E o Jogral, nós queremos agradecer a cada um que nos honrou nesta noite, a cada um que saiu da sua casa, do seu conforto e veio aqui buscar um pouquinho da parte de Deus. Muito obrigada por cada um que chegou aqui. Que Deus continue abençoando vocês com ricas bênçãos do céu. Amém, igreja? E lá fora vai ter um lanchinho, viu? Quando disse lá fora vai ter um lanchinho, só uma pessoa gritou: "Oh, glória!" Foi quem? É você que não vai comer. Amém? Amados, presta atenção, queridos. A mensagem foi profunda. A mensagem foi direta. A mensagem, ela foi como uma flecha aos corações. Muitas das vezes nós achamos que estamos livres, mas não estamos. Não é? Na nossa verdade, que é uma mentira, como se expressava Diogo, nós achamos que somos livres, mas estamos presos ao pecado, presos às coisas passadas, presos a tanta coisa. Mas o Senhor, Ele quer te libertar nesta noite. Eu queria que as pessoas não evangélicas viessem até aqui na frente.
Só aqueles que não são evangélicos. Eu sei que tem aqui, no mínimo, umas 6 pessoas. Ou aqueles que estão afastados do evangelho. Ninguém vai vir. Eu quero ver qual é a primeira corajosa ou corajoso. Eu sei que tem. Não é para você ser crente, porque você já é crente. A palavra do Senhor diz que todo aquele que escuta a palavra de Deus, ele é crente. É para que você tenha direito à salvação e que seja liberto, seja livre. Né? Jesus está te dando uma oportunidade hoje. Mas, se você não quer vir, você tem o direito de escolher. Vir ou não vir. Confessar ou não confessar. Eu só quero que você não deixe de ir a uma igreja evangélica. Vá sempre a uma igreja evangélica. Pois a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Você vai ouvindo, e vai chegar um momento que você se converte. Eu ministrava ontem aqui, eu dizia o seguinte, que muita gente, Elizabeth, diz assim, se ser crente eu soubesse que era tão bom, eu tinha aceitado há mais tempo. Não é? A gente escuta muito isso. Mas está errado esse negócio. Pastor, está errado? Está. Porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, não é o próprio homem. Então o homem só vai no tempo de Deus. E tem mais outro detalhe. Jesus disse assim, não foste vós que escolheste a mim, eu vos escolhi. É? Então, vai ser no tempo e na hora de Deus. Que Deus abençoe a todos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo, repouse sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus na face da terra. E a igreja do Senhor diz: amém. Vão em paz e não pequem mais.